9h30 da manhã. Ao nosso lado aqui, Antônio Balesteiro Júnior, consultor em gestão de saúde, palestrante, colunista. Ele a cada 15 dias está sempre aqui com a gente, desvendando a saúde do Brasil, né? Tá difícil desvendar a saúde por aqui, viu, Balesteiro? Sem dados é difícil mesmo, né? Uma comparação, por exemplo, rapidão aí para que você possa trazer para a gente, ô Flávio, esse detalhe. Os Estados Unidos hoje tem mais de 1.600.000 confirmados com a Covid. Deve ter mais, só que tem uma subnotificação menor que aqui. Tá, mas aí vamos lá, daqueles já confirmados, vamos nos basear naquilo que eles dizem. Tá. Quantos testes os Estados Unidos já fez? Os Estados Unidos tem uma pesquisa da Johns Hopkins sobre os países do mundo. Os Estados Unidos está fazendo em torno de 30, 40 mil testes por milhão de pessoas no início de maio. Certo. Enquanto o Brasil fazia 1,2 mil testes por milhão. É uma diferença substancial. Tem países, a Europa está fazendo em torno de 60 mil testes por milhão. E os Estados Unidos está aumentando isso. O Brasil não está aumentando, alguns estados sim, como São Paulo, o estado de Santa Catarina. O governador do estado está num outro país, né? Eu vi como se não houvesse amanhã. Deixa eu aproveitar para saber então qual seria o número ideal de testes por milhão. O número ideal é aquele que você consiga ter os dados suficientes para você fazer a contenção. E aqui vai um detalhe, Marcos. Uma pandemia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tem várias fases. Eu cito a gripe espanhola, e claro, não vai matar que nem a gripe espanhola, que vitimou 50 milhões de pessoas. Sim. Que é outro contexto, outros tempos, outra tecnologia, sistemas de saúde articulados, né? Só que vai se disseminar muito mais rápido, portanto vai durar menos. Claro. Mas a gripe espanhola foi de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. 2 anos. Que essa aqui dura 1 ano e meio. É o que dura uma pandemia. Só que tem várias fases. Tem a fase de entrada do vírus no país, de circulação comunitária, a fase da curva de crescimento, que vai de 4 a 7 semanas. Nós estamos nessa fase da curva de crescimento. Né? Nós estamos subindo a ladeira, estamos no início da pandemia. Aqui em Santa Catarina, claramente vamos dizer assim, nós estamos no limiar de entrar na curva de crescimento. Que obviamente vai entrar em final de maio e início de junho. Sim. É a época dessa sazonalidade. Nós não entramos até agora também pelo fato de que provavelmente, a gente usa aquela expressão, o erro e o acerto do governo. Foi um acerto e foi o maior erro e o maior acerto e o maior erro. Maior acerto porque fez com que todo mundo ficasse assustado, ficasse dentro de casa. Isso fez com que a nossa população idosa não fosse tão afetada, né? Vamos falar sobre isso também. Mas deixa eu só concluir aqui. Você quer falar do distanciamento social? Maior acerto. Olha só, você que está me ouvindo, senhora, senhor. Foi ter feito o distanciamento social. É a única ferramenta. Só que tem que saber quando fazer. Fez muito cedo. E parece óbvio, né? O que acontece? Você quebra a economia, você parou o motor do carro, tá? E um carro que está num momento de problemas, tá? É difícil fazer voltar a funcionar. Só como exemplo disso que você está falando, para pegar o contexto, de como isso é sério, o Flávio trouxe agora há pouco aí que a empresa em Balneário Camboriú, como é que é o nome da empresa, Flávio? A Expressul. A Expressul quebrou. Falou que a hora que voltar agora, que aqui fazia... E é muito sólida, hein? Ou era. Fazia o transporte coletivo dentro de Balneário Camboriú, já disse que devido... Não, quebrou é bom de falar. Obviamente que eles devem ter todo um recurso quando a gente usa essa expressão, mas falaram que devido à pandemia em Balneário Camboriú eles não vão mais operar. Eles não vão conseguir cumprir o contrato. Isso não é isso. Mas olha só. Porque foi o momento errado. Porque naquele momento não tinha o quadro epidemiológico de proibir o transporte público em Santa Catarina. Só que você não tinha elementos para saber disso. Ficou apavorado o governador e a gente já percebe que ele pode ter muitas virtudes, deve ter, mas é apavorado. Você consegue fazer ele se movimentar por pressão. Isso está evidente. Ficou apavorado. Vamos fazer o distanciamento social, que é a única ferramenta, e de uma maneira ampla. Teve lockdown aqui nas regiões, rapaz. Não tem parâmetro para isso. Tem que ficar assustado, tem nem que até agora está com problema psicológico por causa disso. Quando você ouve falar, por exemplo, no estado de São Paulo, agora o tal do lockdown, é porque lá o quadro epidemiológico... E ainda não fez. Não foi feito. Lá está em distanciamento social. Eles não vão fazer o lockdown. Não foi feito porque a população não vai apoiar. Porque lá nós estamos falando de 14 milhões de pessoas dentro de uma cidade. Nem tem como fazer, né?
E não tem nem como fazer. E você está falando de quase 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Né? É 46 milhões no estado de São Paulo. É Acho uma que é isso, pressão né? enorme. Né? É uma pressão enorme. Mas enfim, aqui teve o lockdown, o que, que é? Quando você fecha tudo e deixa aberto só os serviços essenciais. Toque de recolher teve. Teve toque de recolher. Foram 3 semanas onde só funcionou a rádio, o supermercado, Farmácia, a farmácia gasolina. e posto de gasolina. E Isso olha, é lockdown. a gente não pode fazer aqui menção de culpa aos prefeitos. Porque também não Não, sabia. não, Todo mundo está lógico, aprendendo. lógico. Mas vamos lá. O governo Aliás, se não fosse, eu diria até, mas se me permite, se não fosse pelos prefeitos, pode ter certeza que os números hoje seriam bem maiores do que os que estamos presenciando. Ah, com certeza, Santa Catarina que vive um desgoverno, pelo menos na área da saúde. Vou falar na área que eu entendo. Claro. Tá? É um desgoverno. Por quê? Mas vamos lá, deixa eu completar esse negócio da pandemia. Ah, Olha só, que eu respondendo ao meu amigo Flávio Silva. Então tem fases. Fase de aceleração, 4 a 7 semanas, fase de desaceleração. Depois vai ter a fase de imunização, que é a fase de imunização do rebanho, que vai 60 a 70% da população chama de imunização do rebanho. Tá? Pode ter recaídas, novas ondas. Por exemplo, a gripe espanhola teve 4 ondas. A mais forte foi a segunda, que vitimou mais de 50 milhões de pessoas. Tá certo? Depois, você vai ter, com certeza, uma outra onda que não é relacionada à pandemia, mas vai ser uma epidemia fantástica. Os desassistidos do sistema. Nós temos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, 15 mil pessoas que não tiveram acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer só em abril. 60 milhões de doentes crônicos no Brasil, que obviamente estão desassistidos. Ô rapaz, então é uma coisa muito, muito ampla que demora tempo. E cada fase dessa pandemia tem ferramentas específicas, tá? Claro, você não tem, quando você tiver vacina e remédio, você consegue monitorar. Claro, claro. Enquanto isso, você vive numa situação de, saindo da fase de aceleração, por isso que se fala, olha, novo normal. Por que novo normal? Porque a tua vida vai mudar. É claro que a vida de todos nós mudou já. Né? As relações de trabalho, inclusive, Verdade. isso não vai voltar mais atrás. Imagine, tá? Agora, enquanto não tiver vacina e medicação realmente conclusiva, que para todos os casos, você vai estar no novo normal, sabendo que a pandemia é uma maratona. E cada fase tem uma ferramenta. Por exemplo, enquanto você está com a fase de entrada até a fase de crescimento, distanciamento social em todas. Mas tem que saber quando utilizar e se vai ser mais amplo, se vai ser seletivo. dependendo da região. Não entrar como entrou em Santa Catarina. Só que para fazer isso, qual é a ferramenta que te assessora para dar dados? Testagem. Que tipo de teste nessa época? Isso que eu ia te fazer, a pergunta, Valecê, porque a gente fala assim, ó, a subnotificação, temos que fazer uma ampla testagem. Então vamos lá. Ampla não é para todos. Tá, então, a pergunta que eu te faço, testa quem? Você vai ter critérios e diretrizes, conforme o tudo volume bem. de testes. Tá, mas Tá? testa quem? Você vai testar faixas etárias, Tá. você vai testar comorbidades. Aleatório? Não, você não vai fazer aleatório. Você vai fazer uma política de testagem. O ideal é que antes que você entre na fase de aceleração, para você prover o distanciamento, como Tá. vai ser, em que intensidade, em que região, você faça uma ampla testagem. Aí você vai ter pesquisas de testagem, conforme o perfil da tua população. Tá? Você vai ter um volume de testes suficiente para oferecer dados. Só que esses testes também, né, nessa fase, você tem 3 tipos de testes. 2 são usados nessa fase. Né? Que é o PCR, o RT-PCR, o Real Time PCR, que é um teste mais aprimorado do PCR-T, que tem desde 1983, tá? E o teste rápido. Nós já sabemos que o teste rápido é cavalo paraguaio. Ele tem 30% de eficácia quando utilizado depois dos sintomas, depois do 7º dia dos sintomas. Só que é o que se tem, que os municípios estão tendo, estão utilizando. Até porque o Estado só tem um laboratório credenciado. Você vai fazer o quê? Né? Mas o mais eficaz é o RT-PCR, o Real Time PCR. Tá certo? Ótimo. Então você vai ter dados para você trabalhar essas coisas. Você vai para o distanciamento social ampliado? Não, vai para o seletivo. Tá? Senão você bate a economia, homem. Mas é um erro cometido pelo governo federal aqui. Quando você estiver numa fase de imunização, daí você vai trabalhar com o teste de sorologia, que é o único que identifica se você tem um anticorpo. O PCR, o RT-PCR não identifica, o teste rápido não identifica. Então você teve a doença.
Se você não tiver em fase de contágio ainda, você não é identificado nesses testes, entendeu? O único que identifica é o de sorologia. Então, cada fase é uma ferramenta. Então você tem que ter essas estratégias. Aqui em Santa Catarina é uma bateção de carro na cabeça, rapaz. É uma carroça de boi que vai para frente. Você não vê essas coisas acontecerem. Por exemplo, você está citando a questão dos UTIs. Você sabe quantos UTIs tem nesse estado, rapaz? Eu sei pelo Kines que antes da epidemia, você tinha o que aqui? Tá? Você tinha 11 mil leitos SUS gerais, você tinha 1.630 leitos UTI SUS e suplementar. Aí 1.630. Aí entrando. No total. No total. UTI SUS, adulto, SUS e mais suplementar. Aí tá. entrando UTI adulto, pediátrico e neonatal. Tá. Sobra 1.000 adultos, que é o que precisa nesse momento. 1.000 adultos. E Tá. tinha, perante o Kines, 450 leitos UTI SUS. É isso que tinha. Hoje o governador divulga o quê? 1.210 leitos UTI SUS. Da onde? Eu não sei. Aí ele divulga, você pega os dados, nós sabemos que o Marieta estava segunda-feira com 100% de ocupação. Certo? Marieta, Ruth Cardoso. Aí ele divulga ali, não 100%, a divulgação de segunda-feira, 84,2%. A gente sabia que estava com 100%. Aí você sabe que em Balneário Camboriú tem um hospital de campanha com mais 20 leitos de UTI. Balneário eu sei que estava o Ruth Cardoso com 100%, mas tinha 60% de ocupação de leitos de Covid. Então não tem dado, rapaz. É uma loucura. Aí vai fazer liberação por região, soltou a bomba na mão dos prefeitos. Segundo dados divulgados pelo governo do estado de ontem, tá? Isso é ontem, tá? 27 de maio. É o boletim epidemiológico. A Foz do Rio Itajaí, que é a região onde nós estamos aqui, compõe os municípios de Penha até o município de Bombinhas. Nós temos 89 leitos ativos de UTI. SUS e suplementar ou só SUS? Diz aí? Eu acredito que é o total, viu, o Você acredita, porque não está dito aí. Mas aqui, ó, deve ser o total, e eu vou te dizer o porquê. Porque SUS e suplementar. eu acredito que sim, tá? Mas vamos lá, são 89 leitos ativos de UTI na região da Anfre, 22 ocupados pela Covid, 52 ocupados por outras enfermidades e 15 disponíveis, que dá uma taxa de apenas 16%. Deixa eu ver se eu acho aqui o outro dado para que você possa comentar. Quando a gente pega apenas os dados sobre a Covid-19 aqui na Anfre, que era o dado sendo divulgado até o dia 17 a 18 de maio, falei isso pro Flávio. Quando decidiram pela transparência, né? Me surpreendeu porque assim, até numa segunda-feira eu vim aqui e falava para os ouvintes da Rádio Cidade, olha, o Santa Catarina está bem. Santa Catarina está com 19% de ocupação, está com 20%. Nós chegamos a 22%, não chegamos a 23% dos leitos ocupados para Covid, que é o que o Estado divulgava. Da noite para o dia eles falaram, vamos dar mais transparência. Eu me senti enganado, ou seja, então jogaram para debaixo do tapete até agora e agora vão dar transparência. Depois de quase 50 dias divulgando os dados daquela forma. E aí começaram a divulgar o total do número de leitos que existe no estado e aí aumentou de 23 para, neste momento, contabilizando todos os dados de UTI com dados de ontem, ocupação de 61,5%, taxa de ocupação total. Na nossa região, 82% está agora, né? A região da Anfre, 82,1%. Anfre 83,1%. 83,1%. O máximo que chegou aí, nessa avaliação deles, foi 84%. Imagino que SUS e suplementar. Eu também acredito. Porque a gente sabe que o Maria estava com 100% e o Ruth estava com 100%. Certo. A despeito de ter 20 leitos ali de UTI que não estão habilitadas. Tá? Não estão habilitadas pelo Ministério da Saúde. E nem serão. O Ministério da Saúde mudou a política com relação ao hospital de campanha. Depois nós vamos falar sobre isso. Até porque Itapema pode receber um bom valor em função disso. Porque a prefeita tem tido a iniciativa de montar 10 leitos intermediários, né? Com respiradores. A gente chama de semi-UTI porque na verdade não tem todos os equipamentos de uma UTI, mas tem os respiradores. Né? Isso. Mas enfim, voltando aí. Tá. Os dados são muito inconclusivos. Outra coisa, eles começaram a publicar ao final, onde você especifica,
né, no final do material, onde você especifica quais são os critérios. Olha, nós estamos fazendo a contagem de contagiados, de contaminados, pelo quê? Pelo exame RT-PCR, pelo teste rápido, e já começou mal. O teste rápido é 30% e dá falso positivo. Você viu o que aconteceu aqui em Dionísio Cerqueira? Dionísio Cerqueira, deu um falso positivo. E dá muito falso positivo, falso negativo, tá? E também por diagnóstico clínico. Eu li isso, depois eles suprimiram, tá? Sabe, isso precisa ser melhor explicado, rapaz. Não dá pra entender. Quais são as também. bases para ter esses dados? Por que se altera conforme, me parece, as necessidades de momento? Não tem dado. Para mim, no meu caso, eu sou um consultor, eu trabalho com elementos sólidos, com dados. Eu não tenho para avaliar. O Balesteiro, é o total, tá? Aqui, ó. É. SUS, rede privada, total. Então, os números que eles apresentam aqui é dos dois, tá? SUS, rede privada e total. O que não dá para entender na situação toda é que o Balesteiro traz para a gente aqui informação de que o teste rápido ele é apenas 30% eficiente, né, numa resposta. Quando se precisa de números exatos, né, ou pelo menos muito próximos da realidade, não dá para se confiar. Ele é um no auxiliar teste importante, rápido. viu, Flávio? Em que sentido? Ele é um auxiliar importante, principalmente no momento que você, segundo o Ministério da Saúde, não foram feitos até agora, não chegou a 500 mil testes RT-PCR no país. E está demorando 50 dias, em média, para você ter o resultado dos Por testes. falta de laboratórios credenciados? Por falta de uma política do governo federal, errou e muito, né? Você vê o caso agora dos respiradores. A última vez que eu vim aqui, eu não falei da VEG? Falei, pô, por que não contratar a VEG para fazer respirador? Você não acredita. Será que nós não entendemos? A senhora, o senhor que está me ouvindo, que o governo federal, que o Ministério da Saúde, poderia ter entendido a problemática que se vivia. A China como está, a maior parte dos insumos, equipamentos vem de lá. Pô, vamos estimular a indústria nacional. Primeira coisa a fazer. Olha, todo mundo está avisando. Gente, se não fizer teste, não dá, não vai, não caminha. Por que não tem essa política até agora? Nós precisamos, vai, né? Ô, Balesteiro, nós precisamos ir para o intervalo, já voltamos já, mas isso que ele está falando, Flávio, é só uma questão de pensar um pouquinho. Fechou fábrica da Volks, da GM, tiveram que dar férias antecipadas. Eles têm toda uma tecnologia, assim como a VEG aqui, que Jaraguá do Sul? em 30 dias, tá? Eles se adaptaram e produziram 100 respiradores e entregaram para o Estado. A compra foi de 500, na próxima semana, próximos dias aí mais 400. Em 30 dias, uma fábrica como a VEG, que é respeitada mundialmente, está aqui em Jaraguá, aquilo de você incentivar a indústria nacional, tá? Por que não chegou Que na está indústria? passando por problemas nesse momento. Exato. Quer ver outro detalhe, Marquinhos? Só um pouquinho, nós precisamos ir para o intervalo, você já fala. Então, na volta eu vou falar assim. Isso, na volta você fala. Porque se eu não controlar o Balesteiro, nós vamos até 9 horas da manhã. Mas veja, a VEG, aqui, por que não fizeram a mesma coisa com a GM, com a Fiat, com a Volkswagen, empresas multinacionais que têm a facilidade de trazer insumo, seja de qualquer lugar, porque elas estão no mundo inteiro, Claro. entendeu? Mas enfim, a gente volta já falando, só lembrando para você que tem o seu veículo com placa final 5,